Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Sou Lúcia Borges, paisagista. No episódio de hoje vou mostrar um pouquinho do uso das palmeiras no paisagismo. As palmeiras talvez são das plantas mais usadas no paisagismo. Ela simboliza o tropical, simboliza o paisagismo contemporâneo e são muito adaptadas à nossa região. Uma coisa interessante é que a gente consegue plantar as palmeiras grandes já, por causa do sistema de raiz dela que não é tão profundo. O paisagismo com palmeiras é um paisagismo muito bonito, contemporâneo, uma linguagem moderna, muito elegante. Fica muito interessante as composições, os jardins com essas plantas, com essas palmeiras. Uma linda palmeira imperial, uma planta muito interessante, significativa para a história do Brasil. Tem um porte grande, muito comum em alamedas, nas áreas que demarcam o governo do Brasil, a gente encontra essas palmeiras. Não é nativa não, mas ela tem uma importância legal aí, mas precisa de ter espaços amplos, no sol pleno, para ser cultivada. Aqui a majestosa palmeira canariense, ou a fênix canariense, tamareira. Uma planta muito bonita, talvez seja das espécies mais usadas no mundo, mais difundida no mundo. Não é uma planta muito barata, é uma planta relativamente um preço alto, mas ela é muito significativa aí pela importância dessa palmeira no mundo inteiro. Muito bonita também, de grande espaço, tronco robusto. Ela é da mesma padronagem, do mesmo tipo da palmeira fênix, aquela de jardim, mas é uma outra espécie, aqui é a fênix canariense. Aqui a palmeirinha fênix, que é uma coringa também de jardins de meia sombra, jardins a sol pleno, às vezes jardins com vasos, jardins no chão, em canteiro. É uma planta muito interessante, rústica, fácil adaptação, fácil cultivo. Cuidado que a folha tem, no comecinho dela, alguns espinhos, na hora de manusear, pode machucar. E ela tem essa textura muito bonita aqui. Tolera até ambientes, às vezes, com muito vento, muito sol e também ambientes protegidos. Excelente opção para paisagismo. Essa palmeira, a palmeira leque, a livistona, uma planta muito interessante porque ela é muito usada, às vezes, quando pequena, até em vasos, em ambientes menores, só que ela é uma planta que cresce, né? Ela tem essa folha meio quebrada na ponta, uma folha digitada, também muito conhecida, muito vista no paisagismo brasileiro, de grande porte e sol pleno. Aqui a gente tem a palmeira cariota urens, aqui tem caule único, e a cariota mitis, ela se entolcera na base. Essa daqui parece ser a espécie cariota mitis, ela tem mudinhas nascendo na base. É uma palmeira muito interessante, chamada de palmeira rabo de peixe, por causa do tipo da folhagem dela, que é meio repicado, realmente lembrando um rabo de um peixe, com escamas, etc. Uma planta curiosa porque tanto a espécie que tem caule único quanto a espécie de caules entolcerados, elas, após a floração, elas frutificam e depois dessa frutificação, elas finalizam a vida, o ciclo vital delas. Então, uma planta que forma lindos cachos, mas que depois desses cachos, a haste que floresceu, o estipe que floresceu, ele morre. Planta muito interessante também, uma folhagem mais amarelada, muito bonita. Aqui são palmeiras washingtonias, uma planta muito bonita, com um caule muito interessante, um caule texturizado, um caule com essas marcas, na verdade são restos de folha da planta, e uma folhagem, uma copa bonita, uma folha dura, rígida, uma forma digitada, uma folha em forma de palma, né? Uma folha arredondada. A copa não é muito larga, mas o que deixa a planta muito usada no paisagismo, muito querida no paisagismo. Essa palmeira às vezes é vendida pelo metro de caule e está sendo muito requisitada no paisagismo atual, para formar às vezes um canteiro, uma alameda, para formar às vezes alguma entrada, né, para demarcar um canteiro. Uma planta muito rica aí no apelo visual, na estética, no paisagismo. Areca bambu, uma planta muito conhecida, bonita, rústica, que pode ser até para ambientes de meia sombra, ambientes internos, quando ela está menor. E quando ela já aparece esses caules, né, com esses nós bem demarcados, com essas, né, vários estipes aparecendo, ela é usada também em ambientes externos, ao sol pleno, ela tolera isso. Ela é de grande porte, é a mesma espécie que a gente coloca dentro de casa quando está pequenininha. E pode ser colocada às vezes formando cercas vivas e vários fins dessa planta. Uma planta que é relativamente barata
e muito bonita, muito usada no paisagismo, foi muito apreciada e continua sendo usada. Palmeira pinanga, uma palmeira muito bonita, de folhas largas, muito interessante para o ambiente de meia sombra. E o mais interessante dessa planta é a cor que a folha nasce. Esse tom meio avermelhado, meio rubro, vai ficando amarelado e depois se torna verde. É uma planta para ambiente de meia sombra, mas ela precisa de espaço aí. Essa é a palmeira licuala, uma palmeira leque muito bonita, com a folhagem inteira, né? Não é igual a rafis, que ela é rasgada, essa folhagem é fechada. É uma planta que aprecia muito ambientes mais aquecidos, não muito frio e também muita umidade. Ela também é interessante deixar espaço para ela abrir as folhas, porque as folhas se encostarem muito uma na outra aí vai acabando rasgando, vai ficando feia, vai deformando um pouco a planta. É muito bonita, muito requisitada para ambientes internos e jardins à sombra e meia sombra. Já a palmeira rafis, que é quase uma coringa para ambientes internos, ela não tolera estar no ambiente externo, no sol pleno, mas é uma planta muito interessante para ser colocada em vasos, em ambientes que às vezes a luminosidade já não é tão intensa. Só preocupe-se com as pontinhas. Se começarem a ficar marronzadas, vale a pena borrifar água na folhagem. Sempre interessante deixar a folhagem lavada e borrifando água na folhagem, água pura, evita que ela fique com as pontinhas ressecadas. Palmeira veitia, uma planta muito bonita, muito delicada, com uma copa muito bonita, a folha em forma de pena, ambientes um pouco mais ensolarados. Uma folhagem muito bonita, tronco também muito bonito. Ótima opção para ambientes menores, jardins em vasos, canteiros, jardins às vezes que a gente não tem muito espaço, não pode colocar uma palmeira muito alta que cresça muito. A veitia é excelente opção. Palmeira licuri, uma excelente planta para ser colocada, rústica. Algumas espécies são nativas, elas são chamadas também de palmeira gerivá. Planta muito comum, barata de ser usada no paisagismo. O problema é que ela cresce, é uma planta de grande porte, então toma cuidado com esse afastamento. Elas se embolam às vezes as copas lá em cima e podem propiciar um ambiente para praga e acaba atrofiando a planta, acaba perdendo um pouco a graça dessa palmeira. Mas se tem espaço, sol pleno, use e abuse dela, que é uma planta nativa muito bonita. Linda palmeira azul, uma planta maravilhosa pela cor da folhagem dela, que tem que tomar cuidado porque ela é planta de grande porte, é quase uma árvore, né? Então às vezes as pessoas projetam sem pensar nessa copa, nessa altura, mas é uma planta fantástica para grandes áreas, para sol pleno, fica muito bonita. Palmeira rabo de raposa, uma planta linda com a folhagem repicada, repolhuda, uma planta muito interessante, a folhagem, o aporte dela, uma planta interessante para ser colocada na frente da casa, também de sol pleno, pode ser plantada em canteiro, em vaso, rabo de raposa. Palmeira triangular, ela tem esse nome porque na base da folha ela forma uma quina, né? Ela sempre nasce em 3 folhas, como se fosse realmente um triângulo. Só que à medida que essa folha vai soltando, a planta vai crescendo, ela expõe em parte de baixo e essa é a forma mais cilíndrica. Também tem a folhagem diferente, uma folhagem acinzentada, também muito bonita. Pode ser colocada em vaso, fica muito charmosa também. Ou no canteiro, quase sempre ao sol pleno. Palmeira butiá, linda, forma arqueada da folha. Ela tem uma folha também com a textura diferente. Uma planta nativa brasileira. Dá para colocar às vezes orquídeas, samambaias na base desse tronco dela. Uma planta muito interessante para ser colocada no paisagismo. Essa é a palmeira areca de locuba. Uma planta muito bonita também, está sendo muito utilizada no paisagismo, tem um crescimento relativamente rápido, tem um caule bonito, que é um caule mais esbranquiçado, muito interessante, e que não tem um porte muito alto, então ela pode fazer parte aí de um jardim de médio porte, né? Não precisaria de ser usada só em jardins grandes e amplos, não. Sol pleno. Palmeira traquicarpus, uma planta muito bonita, com uma textura linda no caule, muito interessante para ser usada às vezes em ambientes menores. Já coloquei em meia sombra, já no sol pleno, em vasos, canteiros, dá um efeito muito bonito. Ela, quando fica adulta, muito alta, como a copa dela é pequena, ela não fica numa proporção tão elegante, é bonita mesmo menor. Excelente opção. E aí, gostou de conhecer um pouquinho das palmeiras?
Tem uma lista muito grande de palmeiras, é uma família inteira destas plantas que podem ser usadas no paisagismo. Clica aqui na descrição que você vai encontrar uma grande quantidade de plantas mais usadas no Brasil. E aí, curtiu? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!